9 horas, estamos ao vivo. Boa noite. Quem está chegando agora na nossa live e não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a Natália, sou médica dermatologista e esse é o nosso Momento Pele e Ciência. Aqui eu ajudo colegas dermatologistas, residentes em dermatologia, pós-graduandos em dermatologia a se destacarem profissionalmente, cuidando da saúde da pele de seus pacientes, promovendo saúde e não somente tratando doenças. E na live de hoje, essa live super especial, ela é sobre um tema muito requisitado, tanto aqui nas lives, como nos nossos consultórios, no nosso dia a dia. É um assunto de muito interesse por parte de quem trata o melasma e também por parte de quem sofre do melasma, né? Então os pacientes também pedem muito o conteúdo do melasma. Olá, boa noite. Oi, Adriana, bem-vinda. A gente espera alguns minutinhos, só para quem tá chegando, tá sendo avisado. Fazendo teu curso sim, Adri. Tá gostando? Fico feliz, viu? Para quem não sabe, pessoal, a Adriana tá falando do curso, o nosso Pele 3C, que significa o 3C, é Cuidado Consciência. Então é realmente a ideia é trazer assuntos, atualizações com base científica, porque hoje em dia nós somos metralhados com informações de todos os níveis e realmente cabe a nós médicos filtrar o que tem evidência científica de fato e trazer isso para o nosso consultório, para a nossa prática. E hoje o assunto então é sobre melasma, com enfoque no tratamento do melasma. É claro que a gente não vai conseguir esgotar esse assunto muito provavelmente em uma live. É um assunto super extenso, porque o melasma é um grande desafio no nosso consultório. É um distúrbio refratário crônico, recidivante, é um distúrbio pigmentar extremamente comum. Inclusive um estudo da Unesp comenta que a segunda queixa dermatológica mais comum dos consultórios é manchas, distúrbios pigmentares, e entre eles o melasma com certeza é um dos mais prevalentes. A prevalência de melasma na população em geral, ela varia muito de 8% a 40%, de acordo com os estudos, e isso varia muito de etnia e posição geográfica da população estudada, mas no Brasil, em média de 35% das mulheres terão melasma em algum momento da vida. Então, é um número expressivo, né? Muito alto. E por isso, né, cabe a gente sempre estar atualizado com relação ao melasma. Para quem está chegando, já está nos acompanhando aqui na live, vou pedir um grande favor, compartilha aqui no aviãozinho que você está vendo aqui embaixo, pro seu amigo, amiga, colega que vai gostar também de participar dessa live. Dá o coraçãozinho, faz o like, que isso acaba deixando a nossa live mais visível e outras pessoas também vão conseguir participar. Essa nossa live é um ambiente de conversa, um ambiente super informal, é realmente para a gente aprender juntos, trocar ideias, trocar experiências. Eu vou trazendo, claro, tudo aqui com base científica, mas conto muito também do meu dia a dia, da minha experiência. E, por favor, sinta-se à vontade para perguntar e compartilhar essas opiniões também. Eu tô vendo que tá subindo aqui os coraçõezinhos, ó. Show, obrigada, gente. Vamos ajudar a nossa live a chegar em mais lugares. Bom, o manejo terapêutico do melasma é desafiador. É importantíssimo a gente explicar os pilares do tratamento do melasma e colocar esses pilares na nossa prática, ter esses pilares bem estruturados, porque se a gente deixa de usar pode ser que isso esteja impedindo o seu melhor resultado. Não existe um tratamento universalmente que trate o melasma, não tem universalmente eficaz. Então, quando a gente não tem um tratamento que seja o melhor, é sinal de que a gente deve sempre combinar.
Então já abro essa live sem delongas, porque aqui a ideia é realmente a gente entregar conteúdo, que a combinação é o principal. Se a qualquer momento, sei que tem pacientes que podem estar acompanhando a live, mas se em algum momento escutar, tem um tratamento novo, algo inovador, bombástico, disruptivo, milagroso, que a gente brinca, desconfio, porque o melasma ainda é uma doença que exige pilares de tratamento. Um pilar fundamental é a fotoproteção. A gente sabe que o melasma ele é uma mancha que ela aparece em um tecido disfuncionado. A disfunção no melasma não é apenas do melanócito, então é todo aquele ambiente celular que está disfuncionado, queratinócitos, melanócitos, todo aquele sistema inflamatório, vascular também, ele está disfuncionado, então ele vem num tecido disfuncionado. Então, quando a gente até comenta que quando a gente trata a pele, cuida da qualidade da pele, de certa forma de tabela, a gente está tratando o melasma. Não à toa, tratamentos que é para melhora da qualidade da pele têm vindo com boa performance também como um adjuvante para o tratamento do melasma. Nos últimos congressos, muito se falou, inclusive dos bioestimuladores de colágeno, como eles têm melhorado ali a estrutura, a arquitetura celular e a comunicação celular, de tabela tem resultado positivo para melasma. Então a gente encara como um tecido disfuncional. Então tratar esse tecido disfuncional é importantíssimo, mas preservar, evitar a piora desse, do agravamento do melasma, a gente deve evitar os fatores de piora. E aqui a gente deve falar sempre de fotoproteção. Então o filtro solar é fundamental. Hoje em dia, a gente sempre comenta que não existe um melhor filtro solar. Existe o filtro solar que o paciente gosta e consegue usar. Mas é claro que dentro do ideal... Boa noite, Fabiola, tudo bem? Bem-vinda. Então é claro que dentro de um ideal, a gente vai puxar sempre para dentro do ideal. A vida real a gente vai adaptar conforme a nossa prática, a nossa conversa com o nosso paciente. Mas puxando para um ideal, o fotoprotetor ele tem que ter um FPS muito alto, acima de 50, acima de 60. 80 é melhor que 70, 90 é melhor que 50, 99 é melhor que 50. Sim, quanto maior o nível de fotoproteção, num caso de distúrbio pigmentar, de uma doença que é extremamente sensível à ultravioleta, quanto maior o FPS, melhor. Mas a gente sabe que um FPS acima de 30, um protetor acima de 30, usado de forma adequada, cumpre muito bem o seu papel. Então a gente sempre pensa assim, muito melhor usar um FPS alto, muito melhor. É melhor dentro do ambiente ideal. Mas se o paciente não consegue encontrar um protetor que ele goste de FPS alto e tem ali um 30, mas que o paciente consegue reaplicar e aplicar numa quantidade eficaz, excelente. Filtro solar, o ideal, falando do melasma, é que ele tenha um amplo espectro. Então, uma proteção UVA e uma proteção UVB longa. Além disso, proteção contra a luz visível. E aí a gente entra, Catarina, ali nessa dermato, ótimas dicas. Oi, Naná, tudo bom? Bem-vinda. Que bom te ver aqui. Doutora Clarissa, qual protetor você indica? Com cor não encontrei acima de 70. Indico vários. Então assim, Clarissa, eu vou pegar aqui, até eu separei porque imaginei que pudesse ser uma pergunta na nossa live, alguns protetores solares. Porque assim, então ele tem que ter essa proteção contra a luz visível, o pigmento, a cor. Se não é possível que o paciente encontre um protetor com cor que goste, usar uma base ou um pigmento por cima. E hoje em dia, além disso, os laboratórios, já sabendo dessas exigências, eles acabam já desenvolvendo protetores que batem todos esses critérios. São os filtros solares posicionados para o melasma. Não significa que outro protetor solar que seja posicionado, por exemplo, para pele oleosa, não seja bom. Tá? Então, assim, é óbvio que o protetor solar
a laboratório ele tem que posicionar ali no marketing para o paciente chegar, a pessoa chegar às vezes numa prateleira e identificar para que serve aquele protetor solar. Mas a gente sabe muito bem que tem protetores solares que são posicionados para pele oleosa e são excelentes para pele com melasma. A minha escolha do protetor solar para melasma sempre é protetor solar com alto FPS, com proteção com cor, com proteção de luz visível. Eu gosto muito de quais protetores solares. Eu gosto muito da Mantecorp, do Episol Color, porque eu acho que ele tem uma cor que adapta bem. Da linha Antelios, eu acho que agora eles têm vários tipos de opção para alta cobertura. Então tem o Ultra Cover, tem o Airlicium, que é um clássico que foi reformulado, ele já está vindo com maior cartela de cores, acho excelente. A Bioderma tem o Photoderm M, que é um protetor posicionado para melasma, só que eles também têm que são os filtros físicos, que eu gosto muito, o Cover Touch, o Nude Touch. A Vichy lançou recentemente um protetor solar, que eu achei muito boa a qualidade, porque ele é fininho, ele é um FPS alto, e ele tem com cor e sem cor, que é o UV dele. Tem os da Isdin, né, que tem o Fusion Water, que os pacientes gostam muito, porque ele é bem levinho, só que ele não tem uma alta cobertura a ponto de cobrir a mancha, mas é bem aceitável, o paciente pode complementar passando uma maquiagem, por exemplo, por cima, para terminar de cobrir aquela mancha. Tem o da Profuse, que é o Ensoleil, o 90+, que é muito bom também, ele é levinho, os pacientes gostam, o problema dele é só um tipo de cor. A Vichy além desse UV dele, tem o Vichy Clarify também, que tem uma cobertura boa, já tem ativos clareadores. E é nisso que eu quero chegar. Então, a indústria já sabendo que ele precisa ser cobertura UVA, UVB, luz visível, eles fazem isso quando eles posicionam o protetor para melasma. Mas, além disso, eles pegam e colocam, às vezes, algum ativo junto, que já complementa o tratamento. O que é muito inteligente, porque a gente sabe que numa doença em que não tem um tratamento universalmente melhor, quanto mais ferramentas a gente colocar no tratamento, melhor, certo? Então, se a gente pegar aqui um protetor solar, eu vou pegar esses exemplos aqui. Então, por exemplo, esse UV dele, o UV-Aid dele, que é o da Vichy, é um branquinho, agora bem aquoso, que lançaram, com cores até. Ele tem a niacinamida, vitamina B3, já vai nos ajudar ali no nosso tratamento. Tem o Antelios AE Pigmentation, que é um da linha da La Roche-Posay, que é posicionado para melasma, que ele já tem ali B3, Resorcinol, LHA, que já são ali, vai ajudar um pouco no melasma e cumpre essas exigências, FPS alto, cobertura, etc. O Active Unify, que é um da Isdin, que é posicionado para manchas. Tem o Isdin Fusion Water, que é bem levinho, que ele é bem aquoso, com cor, que é bem interessante para paciente com pele mais oleosa, não gosta de protetor muito pesado, mas eles têm um da linha que é para melasma. Por que eles colocam para melasma? Porque eles já colocam ali um que eles chamam de DP3 Unify Complex, que na verdade é uma patente, que são ativos clareadores ali na composição. Legal. A Eucerin, que agora é a patente, a Eucerin tem a patente do Thiamidol, que é um ativo muito bom para o tratamento do melasma. O que eles fizeram? Colocaram o Thiamidol em quase todos os produtos da linha, e inclusive no filtro solar. Então, tem o Eucerin Pigment Control, que ele tem Thiamidol na composição. Então, assim, legal se a gente conseguir colocar um protetor que cumpra todas as exigências e ainda tem algum ativo que vai nos ajudar no tratamento, excelente, melhor ainda. Não tenho um protetor que eu consiga, bater com todos esses critérios. Então vamos pegar um sem cor e o paciente põe uma basezinha por cima, põe um pó compacto com um FPS por cima, opções boas. Então, o primeiro passo, o pilar número 1 é a fotoproteção, tá? Pilar 2, medidas comportamentais, eu digo. Que não necessariamente nessa ordem, são todos os pilares, todos eles estão juntos sustentando essa construção. Pilar 2,
medidas comportamentais. Então, entender que o melasma, e aí vale rasgar um tempo ali com o paciente para explicar isso, porque às vezes é isso que vai tornar a tua consulta diferente, é o paciente compreender o que é a doença, por que ela tá ali, o que piora, o que melhora. E é isso que vai fazer diferente, porque no geral, o paciente com melasma, quando ele chega no consultório, é porque ele já tentou coisas por conta, provavelmente já viu ali na internet, alguma blogueira falando alguma coisa. Então é um paciente que ele já vem um pouco frustrado de tratamentos, porque como o melasma é uma doença crônica, recidivante, ele já está chateado, ele já está descrente. Então, quando ele entende como trata, o que acontece na pele, fica muito mais fácil da gente conseguir amarrar, né, ter esse compromisso do paciente em cumprir, né, o seu tratamento e assim ter o melhor resultado. Então, entender que há uma disfunção do tecido, ou seja, aquela pele já não é uma pele normal, a gente não consegue voltar no tempo e fazer com que aquela pele se torne uma pele completamente saudável de novo. A gente consegue reparar os danos, diminuir os danos, não progredir com aquela doença, com aquela mancha. Então, eu sempre comento também para o meu paciente, olha, se a gente conseguir alcançar um tratamento que essa mancha não piore, não progrida com o tempo, porque se a gente não fizer absolutamente nada, daqui a 1 ano essa mancha pode estar pior, daqui a 2 anos pior ainda. Então, se a gente conseguir botar uma trava no processo, olha, isso já é considerado um sucesso no tratamento. Então, ter essa honestidade, essa sinceridade é importante também. 2, entender que a piora do melasma do paciente está diretamente proporcional às medidas comportamentais dele. Então, a questão com relação ao sol. Então, proteger muito bem o rosto do sol, importantíssimo. Sol no corpo, pergunta, a gente sempre fala, né? Sol no corpo pode piorar o melasma no rosto? Pode piorar. Então a gente sabe que há uma comunicação hormonal, intrínseca entre toda a pele. Então, se a gente pega sol no corpo, pode haver piora do melasma no rosto. Além disso, quando a gente está num ambiente muito ensolarado, a gente sabe que os filtros solares, não existe um filtro solar que bloqueie 100% dos raios ultravioleta. A não ser que a pessoa reaplique muito, tenha mais uma proteção física, mas ainda assim é difícil algum raio, algum grau de dano não acontecer. Então, o fato de se expor pode fazer com que o melasma dê uma piorada. Então, essas medidas comportamentais são importantíssimas. Eu não sei se vocês têm observado na prática de vocês, mas eu tenho observado muito no consultório os pacientes piorando do melasma por terapia hormonal. A gente está um pouco no boom da terapia de reposição hormonal, suplementação hormonal. Não vou entrar no mérito se dá real indicação dessas reposições, suplementações, tá? Mas o que a gente vê é que tem vindo cada vez mais. E às vezes reposições, tratamentos hormonais dentro do que o paciente realmente precisa. Então, assim, apesar do melasma estar bem linkado com o estrogênio, então o estrogênio está ali envolvido na fisiopatogenia do melasma, a gente sabe que a progesterona ela também tem participação no melasma. E até na minha prática eu observo até uma piora mais com os progestágenos do que com os estrógenos. Então, às vezes o paciente faz um tratamento para endometriose, então ele está lá fazendo uma terapia com progestágeno ou até um dilmirena, um progestágeno numa quantidade pequena até do que uma terapia oral. E esse paciente piorando do melasma. Então, eu observo muito isso. Aqui, além da acne e tudo mais, não está em bula, diz que é pequena quantidade, mas na prática a gente vê que a pele fica mais oleosa, que dá acne e que o melasma piora. Depois pós-menopausa também na terapia de reposição hormonal, de suplementação, os progestágenos podem ser usados e as mulheres às vezes nunca tiveram melasma, às vezes nem na gestação e às vezes lá na terapia de reposição apresentam melasma. Então eu tenho visto isso e a gente deve esclarecer. Perguntem, comecem a perguntar, incluir na anamnese de vocês se o paciente não está fazendo alguma terapia de suplementação, reposição hormonal, porque muitas vezes eu linko com isso. E às vezes, né, quando o paciente descontinua a terapia, a gente vê uma melhora do melasma. Descontinua porque às vezes já até findou o tratamento de reposição, o paciente fez um ciclo ali com uma certa dosagem,
e aí para e a gente vê, então, realmente como tem esse link com a situação status hormonal. Então, o calor também pode piorar o melasma. Então, tem pessoas que... Eu tenho uma paciente que trabalha em cozinha, né, com a chefe, então, não uma, mas mais de uma, e que tem piora do melasma no calor, quando tá no fogão, no forno. Então, quem cozinha muito tem essa questão, ou trabalha num ambiente mais quente, então a gente sabe que o calor, ele pode piorar o melasma. A agressão de maneira geral na pele, então terapias agressivas, a pessoa, sei lá, fez um tratamento, às vezes a pessoa nem tem um melasma ou tem um melasma subclínico, não sabe que tem, e faz lá um laser super power que era para outra coisa. E aí acaba desencadeando no pós um melasma, então às vezes tem, né, quando tem uma agressão muito forte na pele, o melasma ele pode acabar desencadeando. Secador de cabelo também, por teoria, qualquer fonte de calor, mas claro que não tem a ver só tem a ver também o tempo de contato com esse calor. Óbvio que pouco tempo no dia talvez não seja um fator de piora, mas todos os dias muito quente no rosto pode sim ser pior. A fonte de calor, o secador de cabelo, né? Então vamos dizer que por alto, melhor dizer que sim. Então o ideal é baixar um pouquinho a temperatura do secador. A questão do secador de cabelo, nada a ver com melasma, mas tem a ver com o cabelo também, né? Então o ideal é a gente sempre secar o cabelo com uma temperatura mais baixa, de preferência até com temperatura mais fria. Porque quando a gente promove um aquecimento muito rápido da fibra capilar, a água que tem dentro da haste pode evaporar e fazer, que a gente chama de bubble hair, que são, né, pontos de fragilidade na haste capilar, e o cabelo pode quebrar. Então, o ideal mesmo sempre é secar com uma distância, numa temperatura mais baixa, se não puder ser ali no frio, no intermediário, no mais morno, e não realmente emitir esse calor muito forte no rosto, porque para quem tem melasma, assim, melasma é uma manchinha cruel, eu digo assim, dá uma cutucada nela, ela pode piorar. Então, vamos diminuir, né, os fatores de piora. O que mais? Bom, então, terapias extremamente agressivas para a pele, terapia de reposição hormonal, exposição à radiação ultravioleta, exposição ao calor. Então, tudo isso pode ser um fator de piora do melasma, e essas medidas comportamentais elas devem ser explicadas para o paciente. E quando a gente vai passar para a parte do tratamento, de fato, a gente tem o quê? Além da fotoproteção, o tratamento tópico, o tratamento oral e os tratamentos complementares às tecnologias, os procedimentos, peelings, microagulhamento, lasers, etc. Então, quando a gente vai chegar nesse tratamento, vale algumas lembranças, algo que é extremamente importante, que eu digo para os meus pacientes também. A luz do celular, computador. Então, essa que é a chamada de luz visível. A luz visível, em estudos, mostra que o melanócito que é disfuncionado, então o melasma, né, ele tem ali um melanócito disfuncionado, um melanócito hiperreativo, né, que está recebendo mensagens das células ao redor para funcionar mais, uma disfunção de todo o tecido. Então, os estudos mostram que esses melanócitos disfuncionados, eles são mais responsivos aos estímulos. Então, o calor não é para a pessoa piorar de uma mancha com calor, não é? A gente não fica mais bronzeado quando a gente está exposto ao calor. A gente não fica mais bronzeado quando está exposto à luz visível. Porém, o melanócito disfuncionado, ele é mais hiperresponsivo. Então, isso que os estudos mostram, que é um melanócito mais hiperresponsivo. O grau de melanogênese dessas luzes é pequeno. Nos estudos mostram que é pequeno, que precisa de uma grande exposição, né, que esses devices ele tem uma fonte de energia energética tão pequena que precisaria de longo tempo de exposição para ter algum grau de melanogênese. Mas, em teoria, pode. Na prática, é para a gente causar um alarde para o nosso paciente? Não é, sinceramente. Né? Eu digo assim, olha, ele tem o seu papel, ele pode piorar o melasma,
dentro de todos esses fatores, é o que mais piora o melasma? Não é o que mais piora, mas ele é um contribuinte. Então, se a pessoa fica horas, o dia inteiro, num computador, eu tenho um paciente que é dentista, que trabalha muito com foco de luz no rosto o dia inteiro, e não à toa, nesse lado direito que a pessoa mais trabalha, tem um melasma mais forte. A gente vê nessas nuances o quanto a tela, essas fontes de luz, elas podem piorar o melasma sim. Então, tudo é individualizado. Então, a pessoa tem muita exposição às lâmpadas, tem que proteger da luz visível também. Então, tem que cobrir a mancha. E até é interessante a gente comentar e expor o seguinte: se a luz está passando, né, se a gente está vendo através do protetor solar, então a pessoa passou o protetor solar, a ideia é cobrir a mancha, mas eu estou vendo a mancha, então isso é sinal que a luz está passando. Se a luz está passando, algum grau de piora pode estar acontecendo. Então, por teoria, sendo assim, no mundo ideal, né, falando aqui assim, sendo muito detalhista, o ideal é cobrir 100% essa mancha. Então, a gente não enxergar através. Então, passou o protetor, ainda está visível, complementa com um pouco mais de cobertura, complementa com um pouco mais de uma base, um pó, alguma coisa, porque teoricamente a luz está passando e ela pode ter algum potencial ali de ativar aquele melasma assim, tá? O quanto vai ativar, realmente a gente não sabe. Os estudos até eles são mais com células in vitro, mas que pode ativar aquele melanócito disfuncionado, pode. Para nada. Bom, então, vamos adiante. Quando a gente vai pensar no tratamento tópico, oral e tecnologias, laser peelings, etc., a gente sempre tem que ter em mente uma coisa que eu também explico para o nosso paciente, para o meu paciente. O melasma é uma mancha que a gente tira com carinho, a gente tira devagar. Porque se a gente for com muita sede ao pote, a gente pode piorar o melasma, porque é um tecido disfuncionado. Então isso tem que deixar bem explícito, porque a história do rebote pode existir sim, né? Ele é documentado com lasers mais agressivos, com luz pulsada, então assim, a gente sempre tem que deixar bem claro que não dá pra gente se desesperar e querer tirar a mancha de uma vez só, porque isso pode ser um tiro no pé, então a gente tem que tirar com carinho. A segunda questão é que, para daí manter para não desanimar, daí eu digo assim, para não desanimar, eu comento para o meu paciente o seguinte: o tratamento do melasma, porque a pessoa fica chateada de tratar melasma, né? A pessoa fica desanimada. Puxa, agora eu vou ter que usar um tratamento que toma, um comprimido, um protetor solar, aplicar direitinho e cuidar do sol e botar cremes ao dormir. Mas a boa notícia é o seguinte, eu comento para o meu paciente, a boa notícia é o seguinte: esses ativos, esse tratamento, ele também é um tratamento pro-aging, para a gente ter um anti-envelhecimento, ou digamos um gerenciamento melhor do envelhecimento, que agora o anti-aging está ficando passado, né? Então eu falo isso porque a gente entende, mas a gente sabe que na verdade é um tratamento do gerenciamento da qualidade da pele. Todos esses tratamentos são tratamentos que refletem na qualidade da pele, na qualidade celular, na saúde da pele. Então, se anime, que você está focado na mancha, mas a gente está melhorando toda a qualidade da pele, promovendo skin quality. Então, não desanima, mesmo que você não tivesse a mancha, você teria benefícios de estar fazendo exatamente tudo isso. Talvez eu estivesse indicando exatamente as mesmas coisas, porque a gente está promovendo uma melhora da qualidade da pele. Então, isso que é o interessante. Não à toa, quando a pessoa começa a tratar o melasma, ela melhora sobre o aspecto de outros pontos também. Rugas finas, poros dilatados, melhora a acne, sentir a pele mais lisa, com viço, porque a gente está tratando a qualidade da pele, porque esses ativos também tratam a qualidade da pele. O fotoprotetor é o melhor anti-envelhecimento que existe, né? Que preserva ali a pele do impacto do ultravioleta. Então, eu digo assim, vamos se animar, né? Te anima porque a tua pele, né, no final desse tratamento, a qualidade como um todo vai estar melhor. Então, isso é interessante frisar porque anima, tá?
E aí, quando a gente vai passar para o tratamento, eu vou deixar a gente esmiuçar mais o tratamento oral e procedimentos para uma outra live, porque não teremos tempo, não teremos tempo hábil. Então, a gente vai falar um pouco dos ativos tópicos. Concordam? Só um pouquinho, vou coçar meu nariz que eu tô com rinite. Sai da tela. Ai, tem uma poeirinha, tô com uma coceira. Bom, vamos falar dos tratamentos ativos tópicos. E aí, quando a gente vai falar de tratamento tópico, tanto os pacientes como nós, dermatologistas também, nós somos bombardeados de novos ativos, novos produtos, dermocosméticos, lançamentos. E aí, gente, como a gente vai peneirar, filtrar isso, que vale, que não vale, como organizar isso tudo? Então, quando a gente vai pensar no tratamento tópico, eu posso até, agora eu sempre ofereço, toda live. Quem quiser receber o artigo, o último artigo de revisão que eu usei para orientar essa live, diz aqui que eu quero, ou deixa nos comentários da live. Quando ela ficar no feed, ela vai ficar temporariamente no nosso feed, depois ela vai ficar disponível apenas para os alunos do PL3C. Então, coloca aqui, eu quero que eu envie o artigo. Então, quando a gente vai ver os últimos artigos de revisão, revisões sistemáticas muito bem conduzidas. Ai, obrigada. Olha só, querido, o marido trouxe um lencinho pro nariz. Assistência aqui à live. Clarissa, Fernanda, envio para vocês. A equipe que está aqui acompanhando já está anotando e vai enviar para vocês na sequência. Então, quando a gente vai esmiuçar, destrinchar esses artigos de revisão e até os últimos congressos que eu fui, e eu tô sempre lá na primeira cadeirinha quando o tratamento é melasma, são enfáticos em dizer que temos muitos tratamentos promissores, muitos ativos novos, mas que ainda o padrão ouro é a hidroquinona. Quando a gente fala de monoterapia, então ativo único, só ele. Então quem melhor performa é a hidroquinona. Todos os ativos novos, eles vêm sempre sendo estudados com esse padrão ouro. Então, eles sempre vêm estudos comparativos com a hidroquinona. O que nós temos, o que é uma boa notícia? Maurício, Franciele, Fabiola, tá, anotado. O que nós temos de boa notícia com relação a isso? Que tem muitos ativos novos que eles têm uma eficácia comparável à hidroquinona. Não é uma comparação, não são resultados que performam em absoluto igual a hidroquinona, mas quando a gente vai ali extrapolar para dentro de uma mesma faixa de resposta, eles respondem de maneira equivalente. Então, a gente tem muitos ativos ali que têm resposta equiparada, não igual ou superior, mas equiparada à hidroquinona. Então, o que é interessante, que às vezes não tem diferença estatística entre eles, que eu quero dizer, em valores absolutos, a hidroquinona, ela performa melhor, mas os outros ativos, eles não têm diferença estatística, então é o que acaba deixando eles equiparáveis à hidroquinona. Então, nós temos muitos ativos novos ali equiparando a hidroquinona e com a vantagem de não ter os efeitos colaterais da hidroquinona. A hidroquinona é extremamente segura quando usada na dosagem da maneira correta. Ela foi um dos ativos, um dos medicamentos que ficou sendo muito falado na mídia uns anos atrás, até proibido em alguns países da Europa, por ser um composto de derivado fenólico. Então, mas a gente sabe que na concentração de 4%, que é que a gente vê, que a gente usa na prática, é extremamente seguro. A grande questão é o uso por longo prazo, porque ele pode realmente, a hidroquinona ela é melanotóxica, então ela pode fazer morte ali do melanócito e a gente ter aquela despigmentação em confete, que é um efeito colateral indesejado com o uso crônico da hidroquinona. Então, a gente saber usar a dose, ele é interessante. E aí, esses novos ativos que têm resultado equiparado à hidroquinona, eles não têm tantos efeitos colaterais, o que acaba tornando ferramentas interessantes para a gente usar no consultório também. Bruna também, joia. Pode deixar que eu mando. Então, e aí, quando a gente vai pensar, só que, o que os estudos, as revisões sistemáticas mostram também, tá? Monoterapia e hidroquinona, nós temos ativos que têm eficácia equiparada à hidroquinona. Legal. Mas o que eles mostram também? Que
Nenhuma monoterapia é superior às combinações. Então, além da gente combinar os pilares, tá? Fotoprotetor, medidas comportamentais, tópico, oral, procedimentos, dentro do tópico, as combinações são superiores à monoterapia. E aí, o grande destaque, o holofote, ele continua sendo para o Kligman, a fórmula de Kligman, que é a hidroquinona com a tretinoína com a fluocinolona acetonida. Inclusive, tem um estudo interessante que mostra comparação entre o Kligman modificado, que é com dexametasona, mas que com a fluocinolona acetonida performa melhor. A gente sabe que o corticóide está aplicado ali para controle da dermatite retinoide, né, e dos efeitos colaterais da hidroquinona, de sensibilidade, vermelhidão, descamação. Mas a gente sabe também que os corticóides eles também têm efeito despigmentante. Tanto é que se a gente usado por longo prazo, a gente sempre diz para os nossos pacientes, quando a gente vai fazer tratamento com corticóide, seja para que razão for, que não se use por longo prazo, justamente evitando aquela hipocromia pelo corticóide. Então, ali a fluocinolona acetonida, ela tem ali dois papéis. A tretinoína, a gente já conversou bastante sobre ela, tem outras lives também, é um retinoide, ela tem a questão da melhora da qualidade da pele, mas também no controle da melanogênese, e a hidroquinona, ela tem esse efeito sobre o melanócito, e aí, então, os três juntos, eles são uma terapia superior a todas as demais. Só que, como a gente não consegue usar por longo prazo e às vezes o paciente não tolera usar todos os dias, uma estratégia interessante é associar os dermocosméticos ou uma fórmula manipulada magistral. Então, quando a gente... E daí tudo é individualizado, então vão ser todos os pacientes que eu vou conseguir colocar a fórmula tríplice? Não são todos os pacientes. Quem não tiver perfil de tolerância boa, quem tiver alguma contraindicação, né? Pretendo engravidar, paciente pretende gestar, não vai colocar ali já uma tretinoína, né? Não vai colocar hidroquinona. Então, a gente vai, né, tirar eles o padrão ouro ali da linha. Mas se o paciente também não tiver uma tolerância, a gente pode então fazer um intercalado com os dermocosméticos. E aí que entra, na minha opinião, pessoal, todo o papel desses demais ativos que a gente tem, né, sendo falados cada vez mais do melasma. Quando a gente vai olhar os dermocosméticos comerciais dos laboratórios, sejam grandes laboratórios, sejam pequenos laboratórios, a gente vê que quase todos eles, quando eles lançam um produto para melasma, eles têm ativos em combinação. Então, eles têm ativos em combinação. Não é só um ativo. Porque eles já sabem disso, eles já sabem dessa sacada, que quanto mais combinar, melhor. Então, no geral, a gente vê combinação, niacinamida, outros antioxidantes, resveratrol, vitamina C, ácido ferúlico. A gente vê daí junto com tranexâmico, no thiamidol, que a gente vê só agora na linha Delcerin, porque é a patente Delcerin, os hidroxiácidos, o retinol. Então, a gente vê a combinação de todos esses ativos. Existem alguns que são mais clássicos dentro desses dermocosméticos e que são ativos que você pode manipular também. E tem alguns que só existem na forma magistral. Então, a gente deve conhecer mais ou menos eles, porque você vai fazendo um rodízio. Na minha opinião, o interessante é isso, é você elencar ali os ativos e fazer rodízio entre eles. E, de preferência, encontrar ativos que ajam em mecanismos diferentes do melasma. Então, a gente sabe que o melasma ele tem componente vascular. Então, a gente tem aí ativos que têm um papel interessante para o melasma vascular. Antes, na verdade, eu quero fazer um adendo. Antes, se dizia que a gente tinha que fazer o exame clínico, até exame com luz de Wood, para classificar o melasma em vascular ou não. Hoje em dia, a gente sabe que todo melasma tem papel vascular. Então, eu falo melasma vascular, é quase uma redundância, porque todo melasma ele tem o componente vascular sendo no papel da patogênese da mancha. Então, o interessante usar um ativo que tenha
função, atividade nesse agente, nesse componente vascular do melasma, como o ácido tranexâmico. O tranexâmico oral, ele é uma ótima ferramenta, a gente não vai entrar no tratamento oral agora, mas o tópico também, só que a gente sabe que o tópico ele não tem a mesma performance do oral. Tem performance sim, tá? Mas ele não tem a mesma resposta do oral, isso é importante a gente saber, tá bom? Tem algum outro ativo que tenha ação no componente vascular do melasma? Sim, o ácido azelaico. Tá? Ele também tem papel, tem estudos que mostram atividade, redução do componente vascular do melasma com ácido glicólico, azelaico. O que mais? Então, ativos que melhoram o turnover celular, aí entra os hidroxiácidos, né, os nossos esfoliantes. Então, os hidroxiácidos, ácido glicólico, lático, salicílico, málico, mandélico, todos eles têm o LHA, então todos eles, esses, né, os esfoliantes, todos eles que atuam no turnover celular, na renovação celular, vão melhorar o melasma. Por quê? Porque é aquele queratinócito que está lá impregnado com pigmento, o pigmento foi produzido ali na mancha, ele vai para a superfície, vai renovar, vai descamar e vai levar junto aquele pigmento, né? Uma das teorias também da ação dos peelings. Então, associar ali um hidroxiácido. A gente tem todos os ativos que são para qualidade celular, que acabam refletindo no melasma, como, por exemplo, a vitamina C, todos os antioxidantes. Então, vamos lá, niacinamida, ele tem efeito na melanogênese? Tem, lá na última via da entrega da melanina, lá nos melanossomos. A niacinamida, ela tem um papel lá nos melanossomos. Só que ela também é um anti-envelhecimento, ela também funciona como anti-inflamatório. Então, a gente sabe que tem todo aquele processo inflamatório ali na mancha. Então, niacinamida, performa. Vitamina C, antioxidante, tem efeito na tirosinase? Sim, mas ela é um antioxidante, então trata a qualidade da pele, vai performar bem também. Resveratrol, também antioxidante, pode ser um adjuvante ali no tratamento. E tem todos aqueles que são os despigmentantes de fato, então tem o alfa-arbutin, que está muito presente nos dermocosméticos e nas magistrais também, quando eles sugerem fórmulas para a gente. No geral, eles colocam o arbutin ali, o alfa-arbutin como uma sugestão de fórmula. Ele inibe a tirosinase também, ele é bem compatível com vários ativos. Então, e a gente tem alguns produtos comerciais também. No The Ordinary tem que é uma marca bem, se popularizou muito, né, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, então que aqui no Brasil também vem com força. Então eles têm ali um produto que tem alfa-arbutin, comercialmente também o Creamy, que é uma marca de dermocosméticos muito digital, eles também têm um produto ali com alfa-arbutin, mas a gente vê mais no magistral. O ácido códico também é um outro despigmentante, que também, né, ele age lá na tirosinase, em alguns sítios da enzima, da ativação da enzima, então ele bloqueia essa ativação da enzima. É interessante porque não tem fotossensibilidade, não dá irritação, então de alta tolerância. Então ele vem em alguns produtos comerciais também, mas ele é bem forte no magistral, para vocês saberem da forma comercial. Ele tem um produto da Principia também, que é uma marca brasileira, que acho que ela vem até meio que fazendo uma versão brasileira do The Ordinary. É uma marca que a gente vê bem forte aí no digital, lançada há pouco tempo. Eu vi a Principia crescendo, assim. E eles têm ali um produto com um código. Se não me engano, da Profuse e o Claire também, ele tem o código na composição. Bom, temos a cisteamina, né, que ela vem como uma grande promessa ali. Eu lembro quando a cisteamina foi lançada, sei lá, 6 anos atrás, 6, 7 anos, não lembro, mas não faz lá muito tempo.
E a gente só tinha a versão importada, as pessoas tinham que comprar lá, tinha alguns... no Mercado Livre se encontrava para vender, alguns sites de importadoras tinha ali a cisteamina para vender. E ela vem. Mas hoje em dia a gente tem cada vez mais a opção. Depois ela vem para o magistral, daí a gente só conseguia manipular a cisteamina. E hoje a gente tem produtos comerciais com a cisteamina. A cisteamina, ela tem assim uma potência muito grande na questão da despigmentação. Mas, como nem tudo são flores, ela tem seus efeitinhos colaterais, né? Então, assim, uma grande dificuldade de usar cisteamina é a questão do cheiro, né? Os pacientes não gostam. Hoje em dia tem várias marcas comerciais, laboratórios que fazem cisteamina com disfarçadores de odor, com fragrância, para tornar ela mais agradável. Então, tem a Profuse fez um produto com cisteamina, o Claire Cisteamine, o Dermage tem o Clarité, o L'Accutane, que também é uma marca que a gente encontra mais em site, também tem a cisteamina deles. Assim, o que eu vou dizer? Deu para contornar ok, assim, a questão da fragrância, mas ainda assim tem um pouquinho do cheirinho. Mas assim, pelo menos torna um pouco mais usável o produto. A cisteamina, ela tem uma questão de poder, né, ser sensibilizante para a pele, dar irritação. Então, a gente sempre orienta exposições pequenas, começa lá usando 5 minutos, 15 minutos, remove, depois faz o tratamento, põe um outro ativo antes de dormir. Então, mas assim, na minha experiência, a maior parte dos pacientes tem uma tolerância super boa à cisteamina e coloca e dorme a noite inteira com eles. Tá? Não é pela irritação que eles removem, é mais pelo cheiro que o pessoal remove do que pela irritação, propriamente dita. E uma coisa da cisteamina, que eu sempre digo assim, quando vai se usar ela age muito bem na questão do pigmento. Eu tive bons resultados com o uso de cisteamina na minha prática, só que ele fica com um eritema residual. Eu acho que ele fica com aquele componente, eu acho que ele limpa o componente, a melanina, e acaba ficando aquele componente vascular ali embaixo, até que fica mais evidente. Então, o meu conselho, não deixar de tratar o componente vascular, que acaba otimizando o resultado ali quando você vai eleger a cisteamina como um tratamento complementar. O Thiamidol, então, ele é um inibidor da tirosinase. A gente ainda não tem ele na forma para manipular ainda, porque ele é patente ainda deu Eucerin, mas ele tem várias apresentações comerciais. Então, tem o antipigmento dia, que é com protetor solar, tem o antipigmento noite, que é só o creminho com a Thiamidol, tem o Dual Serum, que já tem ácido hialurônico na composição junto, já dá uma hidratada. Então, o Eucerin, ele fez várias opções comerciais para todos os gostos, para o uso do Thiamidol, performa muito bem. Na minha prática, eu tenho boa resposta com o da Eucerin e bom perfil de tolerância. Vi já aqui em grupos de WhatsApp, aqui em trocas de contato, experiência com os colegas, o pessoal comentando alguns pacientes com hipersensibilidade ao Thiamidol ali. Então, tendo irritação, ficando vermelho, eu na minha prática não tive ainda, mas vale, acho que, comentar aqui. O que mais? Tem alguma dúvida, pessoal? Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações. Fiz umas anotações pra ver se eu não esqueci. Que eu queria falar por alto. Tá falando bastante ativo, né? Tem todos os ativos daí, esses que eu falei pra vocês, são assim, bem sólidos, consolidados pro tratamento do melasma. Apesar da gente colocar eles meio como adjuvantes, porque a gente sabe que tem um clima ali como o que melhor performa, eles são bem sólidos. Aí tem os que têm uma baixa evidência científica, mas que eu acho que é uma questão também de tempo para a gente ter mais estudos e estudos mais robustos para colocarem esses ativos aí equiparados a esses que a gente comentou. Então tem a questão do Belides, da Silimarina,
O próprio resveratrol, ele é antioxidante, é bem interessante ele como um antioxidante, mas para o melasma ainda são poucos estudos, apesar de que comercialmente alguns laboratórios posicionarem ele bem assim focado para melasma. Tem vários peptídeos, o rucinol, os flavonoides, todos os derivados da soja, que são antioxidantes também. Então, há o que chama de Skin Whitening Complex, que é um complexo que a gente vê muito na forma magistral, que é um extrato que é, na verdade, um complexo que é o extrato de uva, urse, biofermentado de aspergilos, extrato de arroz, extrato de grapefruit. Então, ele tem vários... o ácido dioico, que é o Uniform Skin também, que também na forma magistral tem bastante. O BioWhite também, que é um ativo da forma magistral também, que é um complexo com vários extratos vegetais. Então, temos aí vários ativos que parecem ter uma performance bacana para o melasma, mas que estão faltando robustez científica, tá? Outros também promissores, metimazol, tá vindo com estudos tópicos bem interessantes, até na concentração de 5%, metformina, também bem falado nos últimos congressos, como um promissor aí, com um ativo que pode vir bastante, melatonina também, e a malacezin, que é um ativo também que é de origem fúngica, tem vários ativos, tiamidol também, né, é de estudos através de fungos, que tem aí quem sabe um futuro mais robusto no tratamento do melasma. Bom, 21h52, estamos, na verdade a gente já esgotou do nosso tempo de live, mas acredito que em termos de tópicos, era isso que eu queria revisar com vocês. Temos uma infinidade de assuntos sobre melasma para falar, sobre tratamento, mas sobre tópicos. Então, a minha sugestão é... Até o título da nossa live é o tratamento perfeito. É verdade, gente, que o tratamento perfeito não existe, né? A gente sabe que quando não existe um tratamento universalmente eficaz, a associação ela é imperativa. Então, quando a gente tem que associar, é porque realmente a gente não tem um tratamento perfeito. A gente tem que individualizar. A gente tem que pegar todas essas ferramentas que esse quebra-cabeça e montar esse quebra-cabeça na frente do nosso paciente. Às vezes, quando eu vou montar o tratamento do melasma, eu fico ali meio pensativa na frente do computador, tipo, paciente, só me dá um minutinho que eu tô aqui, montando algo bacana, porque a gente tem que pegar todas essas pecinhas e individualizar, mas o importante é que a gente não deixe de cobrir nenhum desses pilares. Quando a gente vai tratar tópico, não esqueçam do cligma, não podendo usar o cligma, associe dermocosméticos com combinações de preferência. Dentro dessas combinações, você pode fazer essas combinações de uma maneira magistral ou de maneira comercial. Existem várias opções comerciais. E quando você não conseguir usar o cligma de maneira plena, por exemplo, todos os dias, já intercale com esses dermocosméticos, com essas combinações, porque você vai otimizar o seu resultado. Tá bem? Enviarei os artigos, então, para quem me pediu. Agradeço, né, vocês estarem comigo até essa hora. Então, tarde da noite, aí no domingão, pacientes de vocês têm muita sorte de terem médicos que têm aí o compromisso de estudar, de se atualizar e promover o melhor tratamento para eles. Parabéns! Fico aqui, então, para quem chegou no meio da live e ficou até agora e não me conhece, eu sou a Natália, sou médica dermatologista. Esse é o nosso Momento Pele Ciência, que acontece todos os domingos e terças-feiras, às 21 horas. Se você gostou dessa live, salva ela para assistir depois e quantas vezes você quiser. Compartilha com um colega também que pode gostar e aprender mais sobre o tratamento do melasma. Continua aqui me acompanhando, porque aqui nesse canal temos mais conteúdos como esse, para que você se torne aí uma autoridade skincare médico, ganhe destaque na sua região e realmente cresça profissionalmente. O meu papel aqui com vocês é esse, o meu compromisso. Obrigada. Deixa gravada, por favor. Vou deixar Miriam gravado e aos alunos do Pele 3C já digo que ficará também disponível na nossa plataforma, tá? Quem tem o acesso à plataforma sabe que durante 1 ano, 12 meses vai estar lá disponível essa aula. Beijão!